Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de funções. Gênio, essa aula eu quero mostrar para vocês o quanto o assunto de funções é um assunto abrangente, isto é, o quanto esse assunto está relacionado a muitos outros ramos da ciência para além da matemática. Então, se você curtiu essa ideia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, solta o dedo no like e manda também esse conteúdo para aquele amigo que está precisando aprender um pouco mais de matemática. E vem comigo que depois da vinheta você vai aprender muito mais. Vem! Gênio, a aula de hoje ela vai ser muito mais um bate-papo do que uma aula sobre funções propriamente dito. Isto é, eu não estou aqui interessado hoje em aplicar um conceito novo ou fazer contas sobre funções. O que eu quero hoje conversar com vocês é como esse assunto é um assunto importante. Por que você está fazendo isso, professor? Porque muitas das vezes eu me deparo com perguntas do seguinte tipo: professor, aonde eu vou usar isso? Professor, por que eu estou aprendendo função? Professor, por que eu tenho que aprender essa álgebra toda? E muitas das vezes a gente não tem uma resposta, a não ser a resposta óbvia. Você vai precisar tirar uma nota mínima na prova. Mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso com meus alunos. Eu quero mostrar para vocês o quanto esse assunto é realmente importante. E o quanto esse assunto também é importante caso você queira seguir alguma carreira que tenha a matemática como ferramenta fundamental. Por exemplo, engenharias, física, química, medicina, biologia, várias dessas áreas, elas têm a matemática como ferramenta fundamental. E eu vou provar para vocês, através de alguns exemplos hoje, de áreas em que a matemática aparece e funções estão relacionadas. Calma, porque a gente vai fazer isso por parte. Antes disso, vamos primeiro recapitular o que nós já conhecemos sobre funções. Primeiro, para a gente definir uma função, o que a gente precisa? Nós precisamos de 3 ingredientes, certo? Quais são esses 3 ingredientes? Nós precisamos de um conjunto, que vai ser chamado de domínio da nossa função. Nós precisamos de um outro conjunto, que vai ser chamado de contradomínio da nossa função. E nós vamos precisar de uma regra ou conjunto de instruções que me diga como relacionar um determinado elemento do primeiro conjunto a um segundo elemento do segundo conjunto, que é o contradomínio. Beleza? Aí, na aula passada, eu já comecei a particularizar o domínio e o contradomínio da função. Porque, a nível de ensino médio, nós fundamentalmente estamos interessados em estudar funções em que o domínio e o contradomínio são subconjuntos dos números reais. A esse tipo de funções, nós chamamos de funções reais de variáveis reais. Ou seja, funções que assumem valores reais a partir de valores reais. Eu já coloquei aqui no quadro o desenho bisurado para você. Então, uma função a nível de ensino médio, normalmente estamos interessados em funções em que o domínio é um subconjunto dos números reais e o contradomínio é um subconjunto dos números reais. E aí eu falei para vocês que a forma normalmente que nós usamos para construir funções dentro dos números reais é utilizando a própria álgebra dos números reais. E aí, naquela aula, que se eu não me engano foi a aula anterior, eu falei para vocês que nós podemos construir a regra usando soma, usando subtração, usando divisão, usando potenciação, ou seja, usando as operações algébricas dos números reais, usando as operações que nós definimos nos números reais e suas propriedades. Essas operações e suas propriedades, elas definem nos números reais uma álgebra. Beleza? Então, só recapitulando. Se eu digo para você simplesmente uma expressão algébrica como essa, ela não tem nenhum sentido, tá bom? Isso daqui não é uma função a princípio. Por que não é uma função, professor? Porque isso aqui é simplesmente uma expressão algébrica que está relacionando números e letras. Para isso se tornar uma função, eu preciso dizer para você que o domínio dessa função é um conjunto dos números reais e que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Até porque essa mesma expressão aqui aplicada a domínio e contradomínio diferente, ela vai me dar operações diferentes, vai me dar contas diferentes, vamos assim dizer. Como assim, professor? Não entendi. Se esse meu domínio aqui não fosse o conjunto dos números reais, fosse, por exemplo, o conjunto das matrizes, matriz, professor, matrizes,
essa minha relação aqui, ó, essa minha expressão definiria, dentro do conjunto das matrizes, um outro tipo de função que não é a função que nós temos se nós considerarmos que o domínio e o contradomínio são números reais. Então, para nós definirmos funções, é essencial nós entendermos qual é o domínio, qual é o contradomínio e qual é a natureza da nossa expressão que está relacionando um elemento do domínio a um elemento do contradomínio. Tá bonito? Show de bola. Dito isso, meu amigo, se eu falei para você que o meu domínio é o conjunto dos números reais e que o meu contradomínio é também um conjunto dos números reais, e eu te dou uma expressão que relaciona um elemento do domínio a um elemento do contradomínio, agora sim eu tenho condições de dizer que isso daqui é uma função. E aí eu posso escrever f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Ou seja, até eu dizer que eu tenho o domínio, que eu tenho o contradomínio, essa expressão não teria nenhum sentido. Uma vez que eu te digo que isso aqui é uma função, te deu o domínio, te deu o contradomínio, eu posso agora calcular valores, beleza? E calculando esses valores, eu vou saber a que números estão relacionados a que números, beleza? Porque se o domínio são números e o contradomínio são números, eu só posso relacionar números com números. Dito isso, vamos fazer algum exemplo aqui só para a gente recapitular. Essa daqui é a minha expressão e essa daqui é a minha função, dado que eu já te dei domínio e contradomínio. Então, agora eu sou capaz de relacionar números a números. Então, por exemplo, se eu te perguntar, meu amigo, usando essa função com essa expressão aqui como lei que gera a função, o zero no meu domínio está relacionado a que número no meu contradomínio? Bem, é só simplesmente eu fazer a conta. Eu digo que o f de zero, ele é x ao quadrado, que é o zero, zero ao quadrado, mais 5 vezes x, que é o zero, mais 6. 0 ao quadrado, zero. 5 vezes 0 é 0. Mais 6, mais 6. Então, o zero está relacionado ao 6. E aí, aqui no meu desenhozinho, eu tenho o zero relacionado ao 6. Ou seja, ao zero, pela função f, eu tenho o valor 6. Da mesma forma, eu poderia pegar o 1 aqui dentro e perguntar, 1, você está relacionado a quem por essa função f? E aí ele iria dizer, eu estou relacionado a 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado, 1. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. Ou seja, 1 eu estou relacionado ao 12. 1 eu estou relacionado ao 12. Bonito. Até aí, nós simplesmente fizemos uma revisão das nossas aulas anteriores. Agora é que vem o X da questão. Agora, a partir desses próximos exemplos, eu quero mostrar para vocês que o conceito de função aparece naturalmente em problemas naturais, em problemas do cotidiano, em problemas que estão relacionados a áreas diversas, engenharia, biologia, medicina, e é isso que eu quero mostrar para vocês. O primeiro exemplo que eu quero deixar para você é o exemplo da pressão em um gás. Imagine o seguinte, imagine que eu confino uma determinada quantidade de gás em um êmbolo, beleza? Num cilindro que tem um êmbolo ali. Eu deixei até o desenho bisurado aqui para você. Aqui dentro desse cilindro, eu tenho uma quantidade de gás. Que gás pode ser esse? Qualquer gás. Pode ser metano, pode ser o ar, que é uma mistura de gases, pode ser hélio, pode ser hidrogênio, enfim, qualquer gás. Se eu confino esse gás aqui dentro e mantenho ele a temperatura constante, se eu mexo esse êmbolo, ou seja, se eu altero a identidade do meu sistema, eu mudo a pressão e mudo o volume. Porque o volume é o volume do êmbolo. E a pressão é a pressão que o gás está exercendo nessas paredes desse cilindro aqui. Se, por exemplo, você pega esse êmbolo que está aqui e empurra para baixo, você vai diminuir o volume o volume que o gás pode ocupar, você não vai diminuir o volume do cilindro, mas você vai diminuir o volume que esse gás pode ocupar, e quando você diminui esse volume, você aumenta a pressão desse gás. E como ocorre isso? Segundo a lei de Boyle-Marie, não sei se é bem assim que se pronuncia, quando eu fiz faculdade lá na UFRJ e na Unirio, nós falávamos dessa forma, Boyle-Marie.
beleza? Merriot, Marie, enfim. A lei que governa esse fenômeno é dado por essa expressão aqui, que foram esses dois cientistas aí que descobriram. Se a temperatura for constante, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Ou seja, antes de eu empurrar o meu êmbolo para baixo, eu tinha uma pressão e tinha um volume. Quando eu empurro o meu êmbolo para baixo, eu diminuí o meu volume e, consequentemente, aumentei a pressão. E essas duas pressões e esses dois volumes estão relacionados por essa equação aqui. Veja que, em outras palavras, eu posso dizer que esse produto aqui, ó, P1V1 é igual a P2V2, é um produto constante. Ou seja, P vezes V é constante. Se P vezes V é constante, eu posso escrever uma equação matemática. PV igual a K. Agora, se PV é igual a K, então eu posso trabalhar nisso aí com a álgebra dos números reais. Afinal, isso aqui são números reais. Pressão é um número real. Volume também vai ser um número real. Então, se eu trabalhar com essa expressão como se fosse, e porque é uma expressão que envolve números reais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar tanto o P quanto o V para lá, que estão aqui sendo multiplicados, para o outro lado dividindo. No meu exemplo aqui, eu passei o volume para lá dividindo. Então, eu tinha PV igual a constante, que é a constante K, passei o V para lá. Então, eu cheguei na seguinte equação. P é igual a K sobre V. Beleza? O que essa expressão está me dizendo? Está me dizendo que a minha pressão e o meu volume estão relacionados. E essa relação é tal que, para cada volume que eu escolho aqui embaixo, eu encontro uma pressão. Então, acabou de surgir para mim aqui uma função. Que função é essa? A função que relaciona o volume à pressão, ou seja, P de V. E que expressão ou que regra rege essa minha função? A regra é K sobre V. Ou seja, P de V é igual a K sobre V. Você já tem uma função aí? A princípio, ainda não. Por quê? Porque eu preciso saber quem é o meu domínio e quem é o meu contradomínio. Mas quem são esses conjuntos? Ora, a gente já falou anteriormente. O meu volume só pode ser um número positivo. Não tem como eu ter um volume negativo, menos 1 metro cúbico. Isso não existe. Então, o meu volume tem que ser um número positivo. Então, eu já sei que o meu domínio é um subconjunto dos números reais, porque tem que ser um número positivo. Beleza? Esse é o meu domínio. E quem é o meu contradomínio? Também é um subconjunto dos números reais positivos. Por quê? Porque eu não posso ter uma pressão negativa. Concorda? Seja lá qual for a minha pressão, quando eu aperto ali o meu êmbolo, eu vou ter um valor positivo. Tranquilo? Então, agora eu acabei de descobrir o meu domínio e o meu contradomínio. E quem é a regra que associa um ao outro? Tá aqui, ó. Com esses... Opa, barulhinho chato, né? Com esses três entes, domínio, contradomínio e relação ou regra, eu acabei de encontrar uma função. Caraca, professor, então existe uma função quando nós estamos trabalhando em física, estudando o comportamento dos gases? Sim, é uma função. É claro que a matemática vai estar relacionada muito mais com a álgebra por trás dessa relação. E o físico vai estar muito mais relacionado com as quantidades ali envolvidas. Então, são estudos diferentes. Mas por trás disso, a matemática me diz que é uma função. Caraca, professor, legal. Tem mais algum exemplo? Tem, separei mais pelo menos 1, 2, 3 exemplos ali. Vamos estudar esses exemplos? Vamos. Agora, a gente quer estudar o estudo do movimento. É o meu segundo exemplo sobre funções que eu vou passar para vocês. Imagine que a gente tem um objeto e nesse objeto age sobre ele uma força, beleza? Por exemplo, esse giz aqui, sobre ele está agindo a força do campo gravitacional, beleza? Se eu soltar ele, ele cai, certo? O que faz ele cair? A força gravitacional, devido à Terra, que atrai ele para o centro da Terra. No nosso canal, em breve, nós vamos ter aula mais específica sobre isso. Mas só para a gente entender aqui qual vai ser a relação funcional. Então,
Se sobre um corpo age uma força, eu posso aplicar o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que diz que a força é proporcional à aceleração, certo? E essa constante de proporcionalidade é justamente a massa inercial. Não se preocupa em entender esses entes agora se você nunca viu física. Só vamos entender que existe uma equação que rege esse tipo de interação. E essa equação é dada pela segunda lei de Newton. A famosa F é igual a ma. Então, se a minha força é constante, eu posso dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Mas vocês vão aprender lá na frente, se vocês continuarem os seus estudos, e aqui também no nosso canal, em breve nós teremos aula disso, embora vai demorar um pouquinho, nós vamos descobrir que a aceleração ela é a derivada segunda da posição. O que é derivada? Não precisa entender agora. É simplesmente uma operação matemática que nós podemos fazer sob uma função. Mas não se preocupa com isso. Só se preocupa que existe uma equação que rege e essa equação tem uma álgebra específica, algumas continhas que a gente pode fazer. Então, olha só. Dizendo que a força é a massa vezes a aceleração e sabendo que a aceleração é a segunda derivada da posição, eu posso escrever, sabendo que a força e a massa é constante, que a segunda derivada da minha posição é a força sobre a massa. Só que isso aqui é uma constante, certo? Eu poderia até ter escrito aqui, ó, constante, sei lá. Eu não vou escrever K0, né, porque já tem K0 ali. Eu vou escrever Kp, vamos dizer assim. Seria uma constante qualquer. Mas não importa. Isso daqui define para mim uma equação que nós chamamos de equação diferencial. Beleza? Resolvendo essa equação, porque ela é uma equação muito simples, já que a segunda derivada é uma constante, eu consigo fazer essa álgebra que está relacionada a equações diferenciais e primeiro fazer aqui uma operação que é uma integração nos dois lados e descobrir que a primeira derivada, então, da posição, ela é a força dividido por m, que no caso é a aceleração, certo? Vezes a minha variável independente, que nesse caso é o tempo, mais uma constante. Não se preocupa ainda bem com a álgebra e as operações que eu estou fazendo. Eu só quero que você entenda no final que eu vou chegar numa função. Então, aplicando mais uma vez essa operação, que é a integração em ambos os lados, eu vou encontrar finalmente que a minha posição ela é uma função polinomial. Que função polinomial é essa? É uma função polinomial muito conhecida nossa. Ainda não, talvez, para todos vocês, mas muito em breve ela vai ser uma função muito conhecida nossa, porque essa daqui é a famosa equação quadrática, que inclusive nós temos um exemplo dela aqui, ó. Eu comecei falando e dando como exemplo uma função quadrática. Essa função que está aqui é uma função específica dessa que está aqui, beleza? Com as constantes dadas por 6, 5 e 1. Ou seja, em determinadas condições, eu posso resolver um problema desse modelo aqui e encontrar as constantes 6, 5 e 1. E encontrar como solução desse meu problema aqui aquela função inicial que a gente começou. Olha só que legal! Nós acabamos de estudar um problema que é o problema de determinar a posição de um objeto em função do tempo. E esse objeto estando interagindo somente com o campo gravitacional, e eu acabei de mostrar para você que o problema é resolvido encontrando uma função do segundo grau, parecida com essa que eu comecei a aula. Olha só que maneiro! Então, quando, por exemplo, você vai mandar um foguete, e eu não sei quando que você está assistindo essa aula, mas agora nós temos, nesse momento, empresas querendo mandar foguetes para Marte, e pessoas para Marte. Você acredita mesmo que alguém enviaria um foguete para Marte se não entendesse muito bem as variáveis e os problemas que podem ocorrer nessa viagem? Problemas esses que, por exemplo, envolvem a posição do foguete com o tempo? Então, de novo, se você vai resolver esse tipo de coisa, se você vai colocar o seu dinheiro nisso, você precisa ter certeza de que o foguete vai chegar lá, que as pessoas vão chegar lá e que você vai depois trazer essas pessoas de volta, certo? Senão você não faria um negócio desse. Ninguém sairia da Terra para ir, por exemplo, para Marte se não tivesse certeza que voltaria. Concorda comigo? Eu não faria isso. E para fazer isso, você vai ter que resolver equações diferenciais
que estão relacionadas com essa que está aqui no quadro. Beleza? Claro que lá você vai ter uns problemas muito mais difíceis do que esse simplesinho que eu coloquei aqui no quadro. Mas enfim, é só para mostrar o quanto esse assunto aparece em outros ramos da ciência. Para a gente terminar, galera, eu coloquei aqui mais 2 exemplos de equações, de novo, equações diferenciais, e que estão relacionados com mais dois ramos da ciência, que são o problema das velocidades das reações em química e o problema da dinâmica populacional, que aparece muito em biologia e medicina também. Vamos lá. Problema da velocidade em reações químicas. Quando a gente quer estudar uma reação química, um dos estudos que a gente faz é o estudo da cinética da reação. O que é a cinética da reação? Eu quero saber qual é o tempo que aquela reação demora ou decorre. Isso que eu quero saber, beleza? Por que isso é importante, professor? Bem, isso é importante para vários e vários contextos diferentes. Um deles é, por exemplo, a alimentação. Eu quero saber em quanto tempo eu posso fazer, por exemplo, uma fruta amadurecer. Beleza? Isso é um problema importante. Eu quero saber quanto tempo o motor do meu carro se mantém sem enferrujar. A oxidação é um problema. Beleza? Eu quero saber quanto tempo eu posso deixar o meu carro no relento sem que ele enferruje. Né? Então, são problemas que aparecem frequentemente na química. Em outras situações também, não só esses que eu estou passando aqui. Então, é um problema fundamental. E, simplificando, eu posso dizer que certas reações são do tipo reagentes levando em produtos, beleza? Para esse exemplo em particular, eu estou estudando a velocidade da minha reação e existem, no nosso canal em breve eu vou ter playlists sobre isso, mas aqui é só para a gente ter com que mostrar esse problema, beleza? Então olha só, o primeiro é o contexto das velocidades de reação. Isso você aprende lá em cinética química. Em breve nós teremos playlist nesse canal sobre cinética química e eu mesmo vou dar essas aulas para vocês. Mas enfim, só para a gente entender um pouco. Em química, normalmente nós estamos interessados em substâncias que se transformam em outras substâncias. Essas substâncias que se transformam em outras substâncias nós chamamos de reagentes e esses reagentes se transformam em produtos. Então, por uma questão de simplicidade, eu coloquei no quadro uma equação bem simples em que eu tenho reagentes se transformando em produtos. Quando a gente estuda a cinética das reações químicas, ou seja, o estudo da velocidade das reações, você vai aprender que existem leis que governam essas velocidades. Ou seja, em quanto tempo demora para um reagente se transformar em produto. Por que isso é importante? Por vários motivos. Por exemplo, em quanto tempo você pode deixar o seu carro do lado de fora, no relento, no sol e na chuva, sem, por exemplo, tintura, para ele enferrujar? Você acha que isso demora muito ou pouco tempo? Por que você pinta o carro? Né? Já começa por aí. Você pinta o carro justamente para reduzir a velocidade da reação que aconteceria entre o ferro da lataria do carro, ou o aço da lataria do carro, e o oxigênio que está na atmosfera. Mas enfim, isso é só para a gente entender que esse tipo de estudo é importante. Beleza? Então, para a gente entender, eu tenho uma reação que pega reagentes e transforma em produtos. Essa reação, ela tem uma lei de velocidade. No meu caso aqui em específico, eu estou dizendo que a velocidade dessa reação, ela é uma velocidade, ela gera uma velocidade a partir da lei de Gutenberg-Varge, e essa lei é regida por isso daqui. A velocidade é uma constante vezes a concentração dos reagentes ao quadrado. Não se preocupa agora com esse tipo de expressão. Só quero que você entenda que existe uma equação que rege essa transformação dos reagentes no produto. Essa reação é uma equação de segunda ordem. Eu nem sei o que é uma equação de segunda ordem. Não se preocupa, tem a ver com esse expoente 2 que está aqui elevando a concentração dos reagentes. Mas a gente vai ter playlist sobre isso. Só entenda que existe uma equação. Se existe uma equação, eu posso... E essa equação é uma equação funcional, porque os reagentes é uma função do tempo, assim como os produtos é uma função do tempo. Nós acabamos de construir uma equação diferencial parecida com essa equação diferencial que eu tinha aqui para determinar a posição de um objeto em função do tempo. Aqui eu vou ter a concentração dos reagentes em função do tempo. E, de novo, nós teremos uma equação diferencial. Nesse caso, essa equação diferencial, eu escrevi aqui para vocês. Eu estou dizendo que a taxa de variação
dos reagentes no tempo, ela é uma constante vezes a concentração dos reagentes ao quadrado. Beleza? Uma vez que eu tenho essa equação, eu consigo resolver essa equação usando a álgebra que tem por trás das equações diferenciais e algumas técnicas que nós aprenderemos em breve, também aqui nesse canal, nós conseguimos chegar numa expressão. Na verdade, várias expressões intermediárias, e no final nós conseguimos encontrar uma expressão que me dá a concentração dos reagentes em função do tempo. E, de novo, essa concentração dos reagentes em função do tempo é uma expressão matemática. E essa expressão matemática, ela é relacionada a uma função. Por quê? Porque uma vez que eu te dei, de novo, um domínio, que vai ser, nesse caso, um subconjunto dos números reais, um contradomínio, que nesse caso também vai ser um subconjunto dos números reais, e essa lei aqui de formação, eu acabei de definir para você uma nova função. Função essa que te dá a concentração dos reagentes em função do tempo. Ou seja, quanto tempo o seu carro demoraria para enferrujar se você deixasse ele no relento. Beleza? Isso aqui é só um exemplo esdrúxulo para te mostrar como isso é importante. E por último, galera, o último exemplo que nós vamos estudar é o exemplo de dinâmica populacional. Isso é super importante, tanto na biologia como, por exemplo, em medicina. Eu, há um tempo atrás, quando eu estava na UFRJ, eu fiz uma iniciação científica com um professor que também foi um professor meu lá da Unirio, e lá na UFRJ nós estudamos a dinâmica do crescimento tumoral. Por exemplo, se uma pessoa tem um câncer, eu quero saber em quanto tempo aquele câncer pode se expandir. Qual é a taxa de crescimento daquele câncer? Veja que isso é um assunto importantíssimo, principalmente para uma pessoa que está, por exemplo, com essa doença. Ela não quer morrer dessa doença. Então, é de suma importância nós entendermos como se desenvolve um tumor dentro de uma pessoa. E como dá para fazer isso? De novo, com matemática. Por quê? Porque o tumor nada mais é do que o crescimento desordenado de células. Células que deixam de fazer o que elas deveriam fazer. Em termos simples, é basicamente isso. Então, eu posso dizer, por exemplo, em alguns modelos, que a taxa de crescimento da minha população, ou seja, a taxa de crescimento das células do tumor, ela é proporcional à quantidade de células tumorais naquele momento. Beleza? É isso que essa equação aqui está dizendo. Tranquilo? Se eu tenho essa informação, se eu uso esse modelo, eu consigo, de novo, relacionar a minha população de células, nesse caso células cancerígenas, em função do tempo. Eu consigo descrever qual é a taxa de crescimento dessa população de células em função do tempo. E eu estou dizendo para vocês que nesse modelo simplificado, ela é proporcional à quantidade de células naquele momento. Então, eu acabo de descobrir, de novo, uma equação diferencial, ou seja, uma equação que envolve funções, e quando eu resolvo essa equação diferencial, eu, de novo, tenho uma solução para me descrever como é o crescimento dessas células, ou seja, como se desenvolve esse tumor dentro de uma pessoa. Com isso, eu consigo, por exemplo, trabalhar em medicamentos. Consigo trabalhar, por exemplo, com a quimioterapia. Consigo trabalhar com a radioterapia. Isso é importantíssimo, galera. E quando a gente faz isso, a gente acaba de resolver essa equação diferencial. Eu até coloquei aqui o passo a passo. Não se preocupa com isso. Em breve nós vamos... em breve, depois que você estudar bastante, a gente vai conseguir entender um pouco isso aqui. E você acaba de descrever aqui, ó, uma função P de T, ou seja, a população em função do tempo, como uma função exponencial, que em breve nós vamos ter playlist sobre só função exponencial quando nós começarmos a particularizar as funções. Então, nós acabamos de mostrar para você o quão é importante estudar esse tipo de dinâmica, beleza? E o quanto as funções aparecem em áreas diferentes, aqui na biologia e na medicina, aqui em reações, na química, aqui no estudo da física, tanto com movimento, pressão e na matemática pura em si. Então, essa aula eu queria mostrar para vocês o quanto funções é abrangente, o quanto esse assunto aparece em vários ramos da ciência e da tecnologia. Então, se você gostou dessa aula, eu quero mais uma vez pedir para você se inscrever no nosso canal,
curtir esse vídeo, mandar ele para o máximo número de pessoas que você puder e vir com a gente, porque aqui você vai se tornar cada vez mais um hacker na matemática. Vem comigo!